Muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. Ó, fiz melhorias aqui, hein? Sempre faço melhorias. Melhorei câmera, já estou melhorando aqui várias coisas para vocês terem uma qualidade de som e áudio cada vez melhor. Sejam muito bem-vindos ao 947, porque começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois. Eu estava agora numa mentoria, pegando informações quentíssimas, atualizações para passar para vocês. Então, o meu objetivo é esse, pegar as informações mais atualizadas possível e trazer aqui para vocês nesse canal. Meu nome é Patrícia Zillig, ou Pati Zillig, se você quiser me chamar. E aqui é o canal onde você tem dicas e sacadas para chegar no Yoga 5K. O que é o Yoga 5K, Pati? Como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga. Seja você um professor de yoga iniciante, seja um professor de yoga experiente que está ali tentando, já tentou de um jeito, tentou de outro, tem aluno, sai aluno, mas o seu ganho fica ali entre 2.000 e 2.500, nunca consegue escalar o seu ganho, também o canal é esse. Se você é um professor de yoga que está em formação profissional, aquele cara que está estudando para se formar um dia, vai passar por prova, vai fazer a sua formação. Ou ainda, se você é um praticante de yoga ou um estudante e quer se formar um dia, você pensa o seguinte, um dia eu quero ser professor de yoga, eu quero me formar nisso, essa é a minha missão, adoro estar aqui, adoro fazer o que eu faço. Então esse canal também é para você. Então vamos lá. Estamos aqui ao vivo no Face, LinkedIn, Twitter, YouTube e Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever nos comentários que eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar, beleza? Então, o tema de hoje é como aprofundar os meus conhecimentos em yoga. E aí, como aprofundar os conhecimentos em yoga? Eu não tirei essa pergunta de uma cartola de mágico. Essa pergunta apareceu muitas vezes para mim. Eu trago aqui perguntas e dúvidas que vocês me falam. E uma das coisas que mais apareceu nos últimos meses, que vocês têm me falado que são coisas que travam evolução em yoga, como professor de yoga, é falta de aprofundamento em yoga. Vocês me relatam que realmente é difícil, que vocês querem aprofundar e às vezes não dá, às vezes não consegue, é difícil. Então, como você pode fazer isso? Vamos lá, que hoje a gente vai falar. Olha só, uma coisa que eu nunca fiz e aqui eu quero trazer. Eu gosto de trazer desafios. Eu acho que não tem a definição da palavra yoga no dicionário. Nunca procurei. Mas enfim, eu estava procurando se tinha aqui o significado no dicionário, mas pelo jeito eu acho que não tem. Porque yoga nem é uma palavra em português, né? Olha só, no dicionário Michaelis, ele tem yoga com I, tá? A definição é filosofia milenar originária da Índia que difunde a meditação e práticas corporais que conduzem ao estado de hiperconsciência, a variação yoga com Y. Etimologia vem do sânscrito yoga, a variação ali é yoga com Y. Então tem aqui essa definição que o mundo inteiro conhece. Então, filosofia milenar originária da Índia que difunde a meditação e práticas corporais que conduzem ao estado de hiperconsciência. Eita, que a galera só vê meditação por causa do mindfulness e as pessoas só veem muito a parte corporal. Por quê? Porque asana é o que as pessoas mais veem. Asana, técnica corporal, movimento, é o que chama atenção em yoga. É o que realmente vai chamar atenção. Deixa eu só ver aqui, deixa eu mandar uma mensagem aqui para a galera que está no grupo da Galera VIP. Pronto. Então, vamos lá. Como você vai aprofundar os conhecimentos nessa filosofia milenar, que é uma filosofia que é gigante, tá? Que é enorme. Como é que você faz isso? Porque, olha, já vou começar do seguinte princípio. É impossível você, como ser humano comum, todo mundo, por mais que você pratique, você é um ser humano, né? Você estudar tudo que o yoga tem de registro de conhecimento. É impossível. Nem se você tiver 5, 10, 15 vidas, você ia conseguir. Porque yoga é uma filosofia que existe há mais de 5.000 anos. Nasceu na Índia Antiga. Na mitologia, colocou-se como Shiva, o criador do yoga. Então, Shiva trouxe todo esse conhecimento e ele foi sendo transmitido via parampara, transmissão oral, de mestre e discípulo de boca a ouvido. Não existia escrita, ou pelo menos não tem nenhum registro de que existia escrita naquela época que Shiva nasceu, que Shiva viveu. Então, aos conhecimentos que ele teve, porque ele queria aprimorar a dança, que ele era um bailarino, ele foi percebendo o quanto era precioso tudo que ele estava ali, né, vivenciando, criando, e ele passou adiante, primeiro para a Shakti dele, para a esposa dele, para a companheira, né?
passou para os amigos, familiares, então isso foi sendo transmitido. Historicamente, o yoga apareceu primeiro nos Shastras, nas escrituras dos Vedas, tá? Então ele apareceu ali embaixo. E depois, ele foi o primeiro livro escrito foi realmente com Patanjali, no yoga clássico. Então ali, muitas pessoas falam que nasceu naquele período, né, do yoga clássico, mas não, o Patanjali foi o primeiro que escreveu, né, que teve algum registro escrito, porque não se tem dados históricos de que tinha escrita na época de Shiva, tá? Então foi assim que aconteceu. E aí a mensagem foi sendo transmitida até chegar nos dias de hoje. Então são 5.000 anos de história. É impossível você, como ser humano, estudar tudo que yoga tem de 5.000 anos de existência numa vida de 80, 100 anos. Não dá. Né? Se você viver muito, viver 120 anos, já que você pratica yoga, né? Provavelmente, se você pratica yoga, você está aqui no canal, então provavelmente você pratica yoga. É impossível você estudar tudo que o yoga proporciona, não tem como. É muita coisa, é muito amplo. Então, como é que você pode fazer? Quando você sabe se você está preparado com conhecimento suficiente, quando você sabe que é necessário aprofundar o seu conhecimento. Vamos lá. Primeira coisa, se você tem formação profissional em yoga, isso é, se você fez uma formação em alguma instituição ou com algum professor de yoga que tem experiência, isso já te certifica você tá apto a ministrar aula. Geralmente, essas formações têm prova. Você faz prova teórica, prova prática, às vezes monografia. E aí você vai estar apto para você ministrar as aulas. Se o seu próprio o professor que te formou, a professora que te formou, ou a instituição fala, tá valendo, vai lá, que você tá apto. Você já pode começar. Então, conhecimento técnico e filosófico você tem, tá? Ah, Paty, mas eu sinto que ainda tem algumas lacunas. Pode acontecer de ter lacunas. Não é porque o seu curso era ruim, tá? Às vezes o curso, ele era mais condensado, ele era para uma finalidade, e você quer outra finalidade. Um exemplo, geralmente, um curso de yoga não contempla os módulos de empreendedorismo, de como prospectar aluno, de como fazer as suas redes sociais, de como fazer gestão de aluno, né, de como você se preparar, como fazer a administração da sua empresa. Tudo isso geralmente não está contemplado no curso de yoga. Ah, é porque o curso é incompleto? Não, porque geralmente o objetivo do curso é trazer o conhecimento filosófico e prático para você dar aula. Tá? Eu falo que é o seguinte, dentro do programa VIP é o quê? É o programa Viver de Yoga Person, que eu ministro, que eu mentoro professores de yoga e estudantes que querem se formar em yoga. É um curso super completo. Se eu não me engano, eu nunca vi nenhum curso tão completo, né? Momento merchan, mas é verdade, que lá tem os módulos de preparação, prospecção, gestão do aluno e tem o módulo básico, que é o módulo de formação para você começar a dar aulas, tá? Então, olha só, tem tudo isso dentro do curso, mas é raro isso acontecer. Eu nunca vi nenhum. Então, hoje é um dos cursos mais completos que tem para você atuar em pouco tempo e já ganhar R$5.000 por mês com as suas aulas de yoga, tá? Então, os mentorados hoje já estão nesse caminho, já estão ali mudando várias coisas, então tá bem interessante. Então, olha só, não tem esse conhecimento no curso de formação, mas você necessita, você percebeu que o seu público, os seus alunos estão pedindo para você mais informações ou mais práticas, por exemplo, sobre pranayama, sobre técnicas respiratórias. E no seu curso não abordou tanto isso. Como é que você faz? Minha sugestão é você vá estudar sobre o tema. Então, você vai estudar como? Livros. Aqui eu tenho vários livros grandes, né, sobre o tema. Livros, você vai poder fazer algum curso, fazer mentoria, assistir vídeo. Então, é necessário você buscar esse conhecimento. Mas, como o yoga é muito amplo, gente, o yoga é amplo demais. Então, não saia por aí estudando tudo, porque vai ser impossível. Estuda aquilo que você já vai aplicar agora. Eu sempre fiz assim, tá? Eu tive um curso longo, um curso que eu fiz 3 anos praticamente estudando, e aí fiz a primeira prova. Depois da primeira prova, eu fiz 4 anos seguidos, revalidando. Todos os anos fazia a prova, novamente, de aula e de teórica. E aí eu fui aprovada para fechar o certificado como professora de yoga. Então foram 4 anos ao todo, mais 3, então deu quase 7, né? Então, fora que eu já ministro aula já há quase 11 anos. Então, como é que aconteceu isso? Mesmo assim, eu senti necessidade de algumas coisas que faltaram na minha formação. E que eu fui atuando naquilo que ia me fazer diferença naquele momento. E por que é tão importante você investir naquilo que vai fazer diferença agora? Porque provavelmente você não tem tempo,
dinheiro e energia para estudar tudo que o yoga oferece. É impossível, é muita coisa. Então, vai começando pelos pedacinhos. Então, seus alunos querem aprender mais sobre pranayama, sobre respiratórios, você vai estudar aquele tema. Mas, Paty, eu vou estudar todos os respiratórios? Não. O que os seus alunos querem com o respiratório? Qual é a transformação que os seus alunos esperam ter quando eles aprenderem mais sobre respiratório, sobre pranayama? Paty, eu não sei. Então, você vai perguntar para o aluno. Vai fazer gestão evolutiva desse aluno. Vai perguntar para cada um deles. É individual, tá? A gestão evolutiva é individual. A gestão evolutiva tem uma série de perguntas e você vai incluir essa, tá? Mas eu não tenho aluno. Você vai perguntar para o seu prospect. Quando alguém chegar para você, essa é uma dica que eu bato muito na tecla, viu? Quem me acompanha aqui no canal sabe, ou quem é meu mentorado sabe. Você não vai sentar no tapete de yoga sem saber para quem você vai dar aula. Não é só saber o nome, por que a pessoa está praticando, né? O que ela quer. Quer reduzir a ansiedade, legal. A faixa etária e se ela tem alguma doença pré-existente ou fez cirurgia recente. Não é só isso. Você tem que saber mais coisas daquela pessoa. Então, a minha recomendação, você pode fazer como você quiser, mas a minha recomendação, você não vai sentar no tapete de yoga na frente de uma pessoa se você não tiver feito uma coisa, que você pode dar o nome que você quiser. Eu chamo de sessão de gestão evolutiva ou sessão gratuita de coach. Você pode colocar o nome que você quiser. Vai durar de 20 a 30 minutos, mas tem um script. Nesse script, tem palavra por palavra pensada ali para que aquele prospect te dê informações que valem ouro para você na hora de você dar a sua aula experimental, caso você opte pela aula experimental, que nem precisa, tá? Para o aluno fechar um plano com você, eu já fechei plano de aula sem ter dado uma aula para aquele aluno. Isso acontece. Não precisa você dar aula experimental para todo mundo. Não é como a fruta na feira, você corta um pedaço e dá, tá? Tem pessoas que compram fruta na feira sem experimentar. A sua aula experimental é a mesma coisa, tá? Então não precisa sair dando aula experimental de graça, divulgando que existe isso. Você vai atuar de uma maneira muito precisa com aquilo que vai trazer resultado. Paulo, que feliz ter você aqui, que legal. Paulo é um dos mentorados do programa VIP. Que bom você por aqui. Então, você vai atuar com aquilo que vai te trazer resultado. Então, durante a prospecção, você vai atuar exatamente com aquilo que você quer e aquilo que o aluno vai te dar de informação, o futuro aluno. Tem essa informação, mas a informação detalhada. A pessoa vai falar para você, quero reduzir a ansiedade. Mas para que ela quer reduzir a ansiedade? Você tem que saber isso. Tem que saber com profundidade. Quando você souber com profundidade, aí o que vai acontecer? Você vai saber como abordar aquela pessoa, o que ela quer. Então, olha só, você vai focar naquilo que o aluno vai te dizer, ou o seu futuro aluno. Paty, mas eu não tenho nem prospect me procurando. Como é que eu faço para descobrir isso? Cara, você vai abordar pessoas que têm a ver com o seu avatar. Então, você vai pensar, quem que é o meu aluno ideal, né? O público-alvo, ele é mais amplo. O avatar, ele é mais detalhado. Você vai fazer todo o detalhamento do avatar, descobrir quem que é o seu avatar, você vai ver quem aqui parece com esse avatar que eu gostaria que fosse meu aluno. E vai falar, olha, será que eu posso fazer algumas perguntas para você? De quebra, eu te dou uma aula experimental? É um processo de coach que é bem bacana. Vai demorar 20 minutos e em seguida você vai ter uma aula de 40 minutos de yoga que vai te ajudar aí você vai falar transformação. Geralmente, a pessoa, quando você dá um presente, ela não rejeita. Vou dar um exemplo, como as pessoas não rejeitam presente. Para quem não sabe, eu trabalhei em recursos humanos durante muito tempo, eu sou de treinamento, né? Por isso que eu tô aqui, adoro treinar pessoas, adoro estar em sala de aula desde criança. Era a brincadeira que eu mais gostava de fazer, com 5 aninhos ou menos que isso, eu pegava todas as crianças da rua com uma lousa na mão, uma lousa e um giz, e ensinava sei lá o quê. E eu cresci também, fui para treinamento. E numa das empresas que eu trabalhava, que era uma empresa de cosméticos, o que eu fazia? Uma das táticas era o seguinte, tem várias amostras de produtos de cosmético. Como que você aborda alguém para se tornar uma representante daquela marca? Você tem que parar a atenção dela. Então, olha só o que a Paty já fez. Eu ia em feiras populares, em várias regiões, já fiz em bairros, né, do Brasil, não era só de São Paulo, em bairros do Brasil mais humildes, em bairros do Brasil mais com poder aquisitivo maior. Então, eu chegava no meio do processo e com uma amostra de um produto na mão e falava assim, oi, eu tenho um presente para você. A pessoa ia parar, presente, quero. E aí, eu tinha a atenção dela, né? Se ela não só quisesse pegar o negócio e andar, ela tinha um papel ali que falava sobre o que era, caso ela quisesse entrar em contato comigo. E pegava um produto de qualidade, tá? Não adianta fazer isso com um produto meia boca, né, gente? E aí, as pessoas, quando a pessoa parava, se ela me dava
atenção, olha só, também se você tiver interesse, eu tenho uma oportunidade muito legal. E aí eu falava da oportunidade. Lógico, eu não ia falar todo o processo da oportunidade ali. Eu só falo assim, eu vou entrar em contato com você. Eu marcava já o dia e horário. Na feira popular, fazia isso na rua, fazia isso em vários lugares. E isso funcionava. Eu já testei, senta com a amostra na mão. Gente, não funcionava muito bem, as pessoas não paravam. Agora, com a amostra na mão, presente para você. Só que você não tem que falar assim, oi, eu tenho uma amostrinha para você. Fala, não, eu tenho presente para você. Tem que valorizar. Não é presentinho, tá? É presente. Valoriza aquilo. Ah, mas é só uma amostra. Ok, mas é uma amostra do seu produto que é fantástico. Ah, mas dentro do yoga, eu posso fazer isso com alguma coisa? Você pode fazer isso com um voucher na mão. Você pode fazer isso com alguma coisa que tem ali, um vale sessão de mentoria gratuita. E eu dei várias outras dicas dentro do programa VIP de como você fazer essa abordagem. Mas é importante, eu estou fazendo só um mega parênteses aqui, mas é importante você fazer esse tipo de abordagem. Olha que legal e dá como você consegue valorizar o seu trabalho. Então, voltando aqui ao tema. Então, você vai falar com pessoas que tenham a ver com o seu público. E aí você vai fazer as perguntas certas. Fez as perguntas certas, a pessoa vai te trazer informações. Você vai usar essas informações e vai ver o que está faltando você estudar. Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que me acompanha aqui no canal, inclusive ele não está na live de hoje, hein? Ti, se você estiver vendo essa gravação depois, ó, você não está aparecendo nessa live. Acho que não veio ontem, ó, tá faltando nas lives, tô anotando aqui, ó. Então, o que acontece? Se você pega um público, o público do Ti que acompanha aqui, ele é o público de surfistas, homens surfistas jovens. Então, se ele pega homens surfistas jovens, que o objetivo é melhorar a estabilidade e equilíbrio na prancha para conseguir fazer manobras. Legal, é super bacana. Tá, o que ele vai ter que trabalhar? Aí, se o próprio Ti fala assim, pô, mas eu não sou a pessoa que mais domina as técnicas de equilíbrio. Cara, você vai ter que treinar isso. Você vai ter que estudar sobre isso. Você precisa ser um surfista para dar aula para surfista? Não, não precisa. Mas você tem que entender desse público. Assim como o Paulo tem um público de mulheres. Você precisa ser mulher para dar aula para mulher? Não, não precisa. Só que você tem que arrumar uma maneira de se conectar com esse público. Como você vai se conectar? Você vai procurar um momento em que você ajudou pessoas, ajudou mulheres, que queriam, no caso do Paulo, né, Paulo, já falando aqui, mulheres que querem reduzir a ansiedade e estresse sem uso de medicamento. E você vai falar como você ajuda as mulheres em relação a isso. E você vai contar a história. Por isso que é tão importante ter o vídeo da história. Lembra, Paulo, que eu falei de colocar o vídeo da história no canal? É para isso. A pessoa vai se conectar com você. E aí a pessoa vai entender, mas por que ele, que é homem, tá querendo ajudar mulheres que reduzem estresse e ansiedade sem uso de medicamento? Aí você vai explicar para as pessoas através do seu vídeo de história. Você vai criar essa conexão. Essa conexão ela é bem importante, não deixa de perder, não perde ela. Fica com ela. O tempo todo que você fizer alguma coisa, é conexão. O Paulo colocou, já atendo muitas mulheres com estresse e ansiedade. Então, aí é só colocar isso em vídeo, porque as pessoas não sabem. As pessoas, muitas vezes, não sabem que você atua com esse tipo de coisa. E é o que elas precisam. É o que elas mais precisam. E aí você vai fazer o seguinte. Então, o que o Paulo, no caso dele, ele vai aprofundar super todas as técnicas em yoga que vão poder contribuir para aquela mulher reduzir estresse e ansiedade sem uso de medicamento. Então, ele precisa, Paulo já é experiente, já é professor há muitos anos, mas ele precisa estudar todo o manancial de conhecimento de 5.000 anos do yoga? Impossível. Mas ele vai focar naquelas técnicas dentro do yoga que reduzem ansiedade e estresse. Faz sentido para vocês? A galera que está aqui no YouTube também. Porque é isso. Então, você não precisa... Como aprofundar os seus conhecimentos em yoga? É estudar aquilo que você vai colocar em prática agora. Por quê? Estudou, colocou em prática, você falou, legal, olha só, tá funcionando. Você vai sempre assim. No processo de quem é professor e mentor, você vai estudar um pouquinho, aplica um pouquinho e ensina um pouquinho. O que aplica? Você pratica, tá? Você pratica aquilo que você está ensinando. Tem algumas exceções. Por exemplo, tem algumas pessoas que, por questão genética ou por uma questão de limitação temporária, não podem, ou você tem alguma doença que a pessoa tem, e são professores de yoga, não podem executar aquele tipo de técnica naquele momento. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga professora de yoga super querida, que é professora de yoga há muitos anos, e ela tá com problemas de inflamação nas mãos. Um problema bem crônico, tá, gente? E assim, se ela não praticasse, poderia ser muito mais crônico do que é hoje. Mas o que ela faz? Quando ela está em crise, ela não pode fazer Sirsasana, ela não pode colocar todo o peso do corpo dela ali com as mãos e braços e cabeça. Por quê? Todo o peso vai peso para as mãos e aquilo é muito desconfortável para ela. E yoga não deve ser sofrido, tá? Deve ser para trazer mais bem-estar para você e para o aluno. Então, nesse caso, o que ela faz? Ela orienta o aluno como fazer isso. E tá tudo bem, tá? Então, se você for, por exemplo, o seu aluno,
ele quer aprender muitas técnicas de força e asanas avançados. Se você não for a pessoa que domina isso, não sei se era uma boa você seguir essa linha, por mais que você saiba ensinar, sabe? Porque o aluno ele usa como espelho. Então, se você não faz aquela técnica, pode ser que ele não crie tanta energia. Aí você vai para um outro avatar. Eu vou para um avatar, por exemplo, tem gente que colocou aqui, tá? Que me acompanha, que quer atuar com pacientes pós-cirúrgicos. A pessoa terminou uma cirurgia e aí, que é até inclusive a pessoa que ministra aula de yoga, a professora de yoga, que é uma professora de yoga nova, nova porque ela recém se formou, ela também atua com fisioterapia. E ela viu como o yoga ajuda e contribui. Aí, o que ela faz? Ela falou, bom, cara, eu vou colocar como fase para acelerar o período de pós-cirurgia daquelas pessoas. E aí ela começou a atuar nessa área. Olha que louco. Quem já imaginou em atuar com alunos pós-cirurgia para acelerar o processo de recuperação? Ela está atuando nessa área. E aí, o que ela faz? Ela vai usar todas as técnicas do yoga, do acervo, para acelerar o processo ali de retomada, né, da pessoa. Só que aí, no caso dela, ela tem que estudar muito quais são os asanas que ela pode dar, quais são as técnicas que ela pode ministrar, e cada caso vai ser muito específico. No caso dela, cara, não pode ser grupo, tem que ser personal, porque esses casos são muito específicos, tá? Gente, pegou algum caso extremamente específico e tem dúvida, coloca para personal, porque a pessoa vai aproveitar muito mais na aula personal. Eu já sempre indico, né? Personal é o poder. Se for online, então, é o poder vezes 2. Por quê? É mais fácil para você que está começando agora como professor de yoga. Você vai ter atenção num único aluno, ao invés de ter com 10, 20 alunos. O aluno evolui mais rápido quando é personal. E você também vai perceber a evolução do aluno. Então, você vai se motivar mais como professor. Você vai ficar mais feliz como professor, mais realizado. Por quê? Porque você está vendo que o aluno está evoluindo. Então, se você pega essa pessoa e coloca lá numa aula em grupo, vai ser muito mais desafiador para você, chegando a ser até desconfortável, e vai ser também desconfortável para o aluno. Toda a variação que você der para a turma, para ele vai ser outra. Então, nem arrisque esses casos, já coloca mesmo como personal, tá? Ah, mas a pessoa não vai querer pagar. Gente, quanto essa pessoa pagaria para você se ela conseguir, ao invés de demorar 1 ano para se recuperar, ela se recuperar em 6 meses? Cara, não tem preço isso. É muito. A pessoa não vai querer pagar pela sua aula de yoga, ou principalmente se for personal, se você divulgar que é aula de yoga só. Se você não mostrar os benefícios do yoga. Se você não apresentar a transformação que você vai gerar na vida daquela pessoa. E para quem você vai gerar. Se você só pegar hoje, sair da live e colocar um post, aula de yoga, segunda e quarta, 10 da manhã, R$100, a pessoa vai te comparar com o preço. Porque você está falando para a pessoa, eu sou um produto e eu custo tanto. Então, me coloca na prateleira junto com os outros. É isso que você está falando quando você coloca preço. Então, não coloque preço, não coloque aula de yoga, coloque a transformação que você gera na vida das pessoas. O caso do Paulo aqui que nós falamos, né? Ajuda mulheres a reduzir ansiedade e estresse sem uso de medicamentos. Ele tem um público dele, que é a partir de 35 anos, se eu não me engano, né, Paula? Que é um público que já tem um poder aquisitivo maior. Olha só, posso cobrar mais para um público jovem? Também pode, mas ele tem que ver valores. Geralmente tem que convencer os pais. Se for muito jovem, depender dos pais, morar na casa dos pais, você vai ter que convencer os pais dessa pessoa, o quanto é importante. Ou ensinar o jovem a como convencer os pais dele. Agora, se você tem um público que é a partir de 35, 40 anos, já está numa fase da vida que já tem uma condição financeira melhor, geralmente. E aí você vai poder cobrar o valor que você merece, principalmente para personal, tá? Então pensa nisso também quando você definir seu público, hein? Se você definir aulas presenciais na cidade que você mora, você vai chegar na fase da preparação, vai colocar aulas presenciais na minha cidade, sendo que essa cidade é pequenininha e tem gente que é muito humilde, né? Nada contra, tá, gente? Porque eu vim de um bairro humilde aqui, do extremo da zona sul de São Paulo, tá? Eu nasci num bairro humilde, minha infância foi super humilde, não tive uma infância nada abastada, assim, não passei fome, mas também não vivia de luxo, né? Então, é aquela coisa de ir no mercado, eu tenho 2 irmãos, né? Então somos em 3. Então cada um deles, assim, tinha iogurte. Era aqui, ó, um para você, outro para você, ou então 2 danoninhos para você, 2, entendeu? Era separado. Marcasse bobeira, o outro ia comer. Ia só mês que vem, quando fizesse a outra compra do mês. Era assim. Então, a gente tem que aprender a ser esperto desde pequeno. E aí o que acontece? Se você morar numa cidade muito pequenininha e você definir na sua estratégia, vou dar aula presencial na minha cidade, cara, você vai ganhar pouco.
vá para o online. Tá? Você pode continuar na mesma cidade que você está e dar aula para o mundo. Hoje eu vou dar aula para uma aluna que a aluna mais distante que eu tenho, que ela mora na Inglaterra. Inclusive, eu tenho que dar aula aqui 1 hora da tarde, porque lá são 5 horas. Então, tem uma diferença de horário. A única coisa que vai restringir você, mas que é negociável, é o fuso horário. O restante, se você não der aula para o Japão, que aí é muita diferença, você talvez vai ter que acordar de madrugada, o resto ok. Mas veja o quanto você não precisa se limitar. Isso é com a sua estratégia de aulas, isso também acontece com a sua estratégia de estudos. Então, aprende um pouquinho, aplica um pouquinho na sua própria prática pessoal. Se você não pratica todos os dias, volte 2 casas e volta a praticar. Ah, Paty, mas eu não consigo porque eu dou muita aula. Não vem com essa não, tá? Porque eu dava essa desculpa. Até eu ter burnout como professora de yoga. Até o meu corpo falar, epa, para aí que você tá fazendo errado. Aí o que você vai fazer? Não tem ainda o costume de praticar todo dia? Coloca na agenda, até virar hábito. Todos os dias você vai praticar a tal horário. Ah, mas eu não tenho 1 hora. Faz com que você faz o melhor que você puder com o tempo que você tem. 5 minutos? Pratica 5 minutos. 10 minutos? Pratica 10 minutos, mas pratique. Então, aplicou em você, depois você vai aplicar no seu aluno. E esse período de tempo é curto. Você pode ter lido alguma coisa agora num dos livros, né? Ou estudado, ou aprendido num curso. Aprendeu hoje. Amanhã você já faz na sua prática. Se você der aula no mesmo dia, você já aplica para o seu aluno. Se couber, se tem relação com a transformação que ele quer. Pensa sempre nisso. Foque em estudar aquilo primeiro que tem a ver com a transformação que o seu avatar quer. Paty, mas eu não sei qual é a transformação, nem sei quem é meu avatar. Volta e define isso. Por que é tão importante? Gente, não dá para falar com todo mundo ao mesmo tempo. Quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, essas definições vão nortear tudo que você vai fazer daqui por diante. Tem que ter um alinhamento de informações. Alinhamento para quem? E qual que é a transformação? Aí pronto, tudo que você falar, você vai postagem, flyer, panfleto, qualquer coisa que você vai fazer, você vai olhar. Isso aqui é para mim, né? Isso aqui faz sentido? Isso aqui é para o meu avatar? Se meu avatar lê isso aqui, ele vai saber que é para ele? Se você falar assim, não sei, talvez não seja. Aí você vai olhar em relação a texto, a vídeo, imagem. Então, tudo você vai analisar. Tem que ter esse direcionamento de informações. Mas o que eu te indico primeiro? Foque em aprender aquilo que vai dar um resultado no seu negócio imediatamente, tá? Que tem a ver com a transformação do seu avatar, do seu aluno, tá bom? Muito bem, por hoje eu fico por aqui, porque agora eu saí da minha mentoria, né? Então, eu saí da minha mentoria para estar aqui com vocês. E eu vou voltar para lá agora. Já estou voltando para lá. Então, quem me acompanha sabe que agora, todos os dias, às 9h47, temos live novamente. E se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários, pode mandar nas caixinhas de pergunta que eu sempre coloco. Vou ficar muito feliz em responder. Muito bem, a galera que participou aqui do Face, LinkedIn, Twitter e YouTube. Um beijo para vocês. Até amanhã, às 9h47.